Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Raquel e você está vendo mais um vídeo do Evangelize o Seu Amigo. Hoje o tema que a gente vai tratar é na verdade uma pergunta. O quão perfeito eu preciso ser para evangelizar? Você já fez essa pergunta? Se sim, você chegou a uma resposta convincente para essa pergunta? Se não, você tem vontade de saber essa resposta? Não importa se sim ou se não, esse vídeo é para você, então vem com a gente. Nós vivemos em uma sociedade que se divide entre duas máximas. A primeira diz que tudo o que fazemos nós devemos fazer de modo perfeito. Ou melhor, nós devemos ser perfeitos, os melhores, os mais competentes e mais experientes para fazer algo. Se não for assim, aquilo que a gente está fazendo não tem validade, ou seja, não presta. A segunda máxima que divide a nossa sociedade é que feito é melhor do que perfeito. Essa segunda tenta acalmar a primeira, a desilusão e a nossa mania de perfeição em tudo e que muitas vezes nos paralisa e impede de fazer alguma coisa. A verdade é que o extremo das duas são prejudiciais. Quem foi que disse que expert e somente eles podem ensinar, ou só pessoas perfeitas podem evangelizar? Se assim fosse, o evangelismo teria parado lá em Jesus e ele não teria ensinado e nem ordenado isso aos discípulos. Por outro lado, levar ao limite a máxima de que feito é melhor do que perfeito pode nos trazer um sentimento e um senso de o que importa é que eu fiz, não importando se foi algo bem feito ou não, se houve empenho ou não, ou se foi feito por uma mera obrigação. Mas uma coisa que eu gostaria de deixar bem claro é que a ideia de que nós precisamos ser perfeitos para evangelizar é uma ideia que não vem de Deus, portanto, rejeite essa ideia. Mas Raquel, então eu não preciso ser perfeito para evangelizar? Não! Sabe por quê? Porque senão você não vai evangelizar nunca. Porque eu sinto te informar que a perfeição ela não é um patamar atingível. Mas a história, ela não acaba tão triste assim como tá parecendo que vai acabar. Fique por aqui e você vai descobrir tudo que eu tenho para te falar sobre esse assunto. Eu gosto muito de dicionário, você vai perceber isso ao longo dos vídeos. E hoje eu digitei a palavra dicionário no Google e na caixinha que abriu para pesquisar, eu digitei a palavra perfeito. E perfeito, segundo o Google, é aquilo ou aquele em que ou em quem não há defeito. E algo que eu achei interessante foi que um pouco abaixo ele trouxe uma lista de palavras semelhantes e uma lista de palavras opostas. E para minha não surpresa, que eu achei muito legal, dentre as palavras semelhantes estava a palavra divino e no meio das palavras opostas estava a palavra humano. Então, até o Google sabe que a perfeição é um dom de Deus e não é algo que vem de nós e nem que nós podemos alcançar. Mas agora então vamos olhar para alguns homens de Deus, homens que foram considerados obedientes, amigos de Deus, fiéis, quase perfeitos. A Bíblia fala, por exemplo, que Noé era justo e íntegro. Olha só, gente, Noé era justo e íntegro, mas Noé não era perfeito. Nossa, que piadinha ruim, hein? O que Noé fez quando ele saiu da arca? Ele se embriagou. Pois é. Davi, outro homem elogiado na Bíblia, o homem segundo o coração de Deus. E o homem segundo o coração de Deus, por um acaso, era sem pecado? Não era não, gente. A gente conhece a história dele e a gente sabe o que ele fez. Mas sabe algo em comum entre esses dois homens? A Bíblia fala que ambos andavam com Deus. Não é possível sermos perfeitos, mas é possível que andemos com aquele que é, com Jesus. Jesus é perfeito e nossa caminhada com ele vai exigir que façamos coisas que não gostamos porque ele nos pede, ou porque essas coisas o agradam, ou que deixemos de fazer coisas que gostamos ou que fazemos com frequência, mas que desagradam a Jesus. Você já parou para pensar em algo que Jesus quer que você faça e você não gosta ou não quer fazer de jeito nenhum? Ou algo que você gosta e faz muito, mas que entristece o coração de Jesus? E ele quer que você abra mão? Então, a busca por ser alguém que anda com Deus começa em obedecê-lo. E isso por si só não nos torna perfeitos, mas molda a nossa imagem
à imagem de Jesus. E se a gente for olhar para os nossos pecados, defeitos, imperfeições e fraquezas, nós acabaremos fazendo igual Moisés quando Deus o chama. Quando Deus chama Moisés, Moisés tenta se esquivar da responsabilidade e diz que ele era pesado de língua, talvez que ele fosse gago. Por isso, ele não estaria apto para libertar o povo de Deus do Egito. Sabe o que Deus fala para Moisés? Quem é que fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Vá, pois, agora, e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que hás de falar. E aí Moisés, mesmo assim, gente, fala, não, Deus, manda qualquer outro, menos eu. E Deus então lembra Moisés de Arão, seu irmão, e diz para que Moisés leve Arão junto, para que ele fale por Moisés e ajude. E Raquel, então você está falando então que para evangelizar eu não preciso me preocupar com os meus pecados e posso viver do jeito que eu quiser, que não faz diferença nenhuma? Não, pelo amor de Deus, não foi isso que eu disse. E não é desse jeito que funciona. O que eu tô falando é que a obra é Deus quem faz. Nós não devemos esperar que estejamos 100% prontos ou 100% sem pecados, mas Deus nos usa como somos. Só que isso não isenta que a gente viva e busque a cada dia sermos mais parecidos com Jesus. E sabe qual que é a dica que eu te dou? Quando esse vídeo acabar, pegue um papel e uma caneta e escreva tudo aquilo que você acha que te impede de evangelizar. Seja um pecado, uma dificuldade, uma limitação ou uma fraqueza sua. Bom, já escreveu? Então, agora olhe você mesmo, agora olhe aquilo que você mesmo consegue mudar e aquilo que não consegue. E aquilo que você não consegue, peça para que Deus te ajude a lidar. E outra coisa, tenha sempre um Arão na sua vida, sempre algum amigo que vá te ajudar na caminhada. Mas sabe por que eu falei para você pedir para Deus te ajudar? Porque eu me lembrei de Paulo quando ele nos diz sobre o espinho na carne, que a gente não sabe o que é, mas Paulo pede por 3 vezes para que Deus tire aquele espinho. E sabe o que Deus responde? A minha graça é suficiente para você, Paulo, e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Gente, para tudo. Depois dessa, você ainda vai usar como desculpa para não evangelizar o argumento de que você não é perfeito e de que por mais que você tente, você sempre erra? Deus diz a Paulo que a única coisa que importava para ele é que a graça de Deus era suficiente e não que ele não tivesse aquele espinho. Portanto, não é algo que a gente faz, mas sim algo que Deus faz. Quando nós nos esvaziamos de nós mesmos e apresentamos para Deus aquilo que nos trava, nossos pecados, nossas dificuldades, Ele, pela graça, mostra o seu poder nas nossas fraquezas. Então, esse não é um argumento mais válido para você não evangelizar, hein? Tem outra coisa que eu estava pensando também, é que nós somos constantemente ensinados com o exemplo das outras pessoas lutando contra as dificuldades e os pecados delas. Nós aprendemos pelo exemplo e o seu exemplo contra o seu pecado vai ensinar isso ao seu amigo. Mas a gente aprende quando nós vemos alguém lutando e não quando nós vemos alguém cedendo. Então, lute e peça para que Deus te use. E para finalizar, eu quero deixar com você um versículo que está lá em Hebreus 10:14, que fala o seguinte: porque, mediante uma única oferta, ele tornou perfeitos para sempre os que estão sendo santificados. A gente ainda não é perfeito, mas pelo sacrifício de Cristo, nós sabemos que ele já nos tornou perfeitos. Hoje, nós estamos em processo de aperfeiçoamento, sendo santificados. E pela fé em Jesus, nós podemos nos tornar desejosos de abandonar o nosso pecado. Ao pecarmos, chegarmos diante de Deus e dizer: Deus, eu pequei de novo. E aqui você precisa dar nome ao seu pecado, para que você mesmo não o minimize e enxergue a gravidade dele. E aí você continua: mas eu tô aqui porque eu odeio o pecado e porque eu não quero permanecer nessa condição. Portanto, te peço que me perdoe e que o teu poder se aperfeiçoe na minha fraqueza. Me ajude a buscar cada dia mais ser parecido com Jesus e odiar o pecado. Essa é uma oração arrependida, porque você conhece, se arrepende,
mostra que não quer permanecer assim, demonstra sua dependência nele e se compromete com a mudança. E aí, caminhando para o fim, a gente volta à pergunta lá do começo: quão perfeito eu preciso ser para evangelizar? E eu acho que você já sabe a resposta, não é mesmo? Você não precisa ser perfeito, nada. Você precisa ter em mente que está em processo de aperfeiçoamento. E não existe um processo com apenas 2 degraus. Então, dê cada passo e suba cada degrau, pedindo forças ao Espírito Santo para que o poder dele se aperfeiçoe na sua fraqueza e que ele o use e que você se pareça cada dia mais com Cristo. Vamos ser mais práticos? Pega aquela lista que eu pedi para você fazer uns minutos atrás e coloque as suas fraquezas e os seus pecados diante de Deus agora. Depois, pense qual é o primeiro passo que você vai dar rumo ao seu aperfeiçoamento. E lembre-se, a graça de Deus é suficiente para você. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje e eu espero que possa de alguma forma te ajudar. Deus quer te usar hoje e não há tempo para que você primeiro seja perfeito e depois faça. Vá e faça, e enquanto isso, Deus estará trabalhando em você. Se esse vídeo te ajudou, se você quer falar isso para algum amigo seu que ele precisa evangelizar antes de ser perfeito, compartilhe o nosso vídeo, deixe aqui seu like, se inscreva no canal e para que outras pessoas possam ver e começar a evangelizar já. Até a próxima, pessoal. Valeu!